Todos nós que somos cristãos, homens e mulheres, jovens, crianças, que procura servir a Deus da melhor maneira possível. E esse mesmo Deus que nós chamamos de misericordioso, bondoso, Pai amoroso, Deus de amor. Então esse Deus que nos criou à sua imagem e semelhança, Ele prometeu permanecer sempre nos corações sinceros e retos. Através dessa sinceridade, o Senhor nos concede a graça de viver como Ele quer que cada um de nós viva, na graça e na santidade. Foi o que provou esse leproso. A lepra, na época de Jesus, era considerada uma doença impura. Um doente com lepra não podia estar no convívio social. Era colocado fora da cidade, à margem da sociedade. E ali se reuniam os que eram leprosos. Ninguém ousava aproximar-se de um leproso. E olhe a cena do Evangelho de hoje. Este leproso se aproxima e Jesus não se afasta, como muitos se afastavam quando um leproso se aproximava. E esse leproso, aproximando de Jesus, ele pediu uma coisa somente, ou melhor, antes de pedir a cura, esse leproso, ele faz uma profissão de fé. E a profissão de fé que ele faz é esta: se tu podes me curar. Como diz aqui no Evangelho, se queres, ó que o leproso diz, se queres, tens o poder de me curar. Quer dizer que o leproso, ele vê em Jesus Cristo o enviado, o Messias, o esperado, aquele que veio trazer a boa notícia. E Jesus, olhando para esse leproso, olhando para ele, que muitos se afastavam dele, Jesus fez ao contrário. E Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. E instantaneamente o leproso ficou curado. Ele ficou curado diante da compaixão e da misericórdia de Deus para com este leproso. E nós, diante desse gesto de Jesus, de estender a mão a uma pessoa necessitada, de atender o seu pedido e ter compaixão, é isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer nos curar, Ele quer estender a sua mão, Ele quer devolver, como Ele devolveu a este leproso,
a dignidade do ser humano, a dignidade da vida, a dignidade de filhos e filhas de Deus. Então, irmãos, o Senhor, Ele quer fazer isso conosco. Ele quer estender a sua mão e Ele quer nos curar. Por causa desse gesto, Jesus não podia mais ficar sozinho. Falar para uma pessoa que foi curada. Apesar que muitas vezes o próprio Cristo no Evangelho, Ele aconselha: olha, não diga nada a ninguém que eu te curei. Mas é como dizer, vai e conta para todo mundo. Mas é impossível, irmãos. Diante de uma graça, diante desse milagre tão grande, quem ficaria calado? Eu não ficaria. Eu queria louvar e bendizer e agradecer pelo milagre. Foi o que esse leproso fez. Ele glorificou a Deus. Então, diante desse fato, Jesus não podia mais ficar sozinho, pois muitos os procuravam, porque a fama de Jesus se espalhava cada vez mais. Então Jesus, para ele ter um pouco de privacidade, ele ficava isolado e foi morar fora do acampamento, aliás, fora da cidade. Assim como nos fala Jesus, ele ficava em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Como nós também procuramos Jesus Cristo no nosso dia a dia. Que Ele nos dê a graça, irmão, de sermos curados dos nossos males físicos e também dos nossos males espirituais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,